Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo para mais um mergulho no universo gráfico, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Como eu sempre digo, sempre muito bom estar com vocês e, mais do que tudo, vocês conosco, não é? Vamos lá, Tânia, para mais um episódio, não é isso? Vamos para um bate-papo e hoje a gente vai conversar sobre um tema que tira o sono de muitos empresários, que é a precificação. A gente sabe que definir preços é um desafio. Pode parecer simples, pode parecer lógico, mas é bem complexo. E para isso a gente tem o prazer de receber aqui hoje o Rodrigo Cury, que é consultor, especialista em formação de preço, e ele atende a diversos mercados, inclusive o gráfico. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Ondas Impressas. Olá, Tânia, olá, Hamilton, olá a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado pelo convite, é um privilégio estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem e aprendendo um pouquinho mais sobre esse mundo complexo, né, e extenso que é o mundo gráfico. Legal, prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal, o Rodrigo ele traz uma perspectiva que vai aí além de cálculos convencionais, ele conecta custos, valor percebido e estratégia empresarial. Então a gente vai conversar com ele sobre por que é tão difícil precificar, como entender o que realmente o cliente valoriza no teu serviço e como usar os dados que a produção gera cada vez mais, né, para tomar melhores decisões. Mas antes de a gente entrar diretamente no tema, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória para o pessoal te conhecer. Opa, então vamos lá. Bom, 19 anos de idade, 2 empresas falidas nas costas. Foi assim que eu comecei a ser empresário. E isso é verdade. Né? Eu era funcionário do pai dentro da empresa, mas tinha um nome lá. E então a minha carreira começa com um pouquinho de trauma de ser empresário. Depois daquilo ali eu fiquei quase 25 anos trabalhando no mercado corporativo para grandes empresas. Trabalhei na subsidiária da Embratel, laboratório farmacêutico, filiado da Rede Globo e outras empresas, até que em 2009 eu resolvi empreender. Em 2002 eu comecei a consultoria com o diretor meu da Embratel. Em 2009 montei minha própria empresa e de lá para cá venho atuando em várias empresas, vários segmentos, né? Tanto como treinamento quanto consultoria, e tomei coragem para, em 2009, ficar somente como dono do meu próprio negócio, né? Abri mão de trabalhar para outras empresas, fui empreender, atuei na área de serviço, comércio e indústria, que a gente tem feito até hoje, né? Área de transporte, indústria química, confecção. Há 4 anos eu comecei a pegar um pouquinho mais pé desse mundo gráfico, da área de sublimação, de print, isso tudo, né? E tenho tido o privilégio de cada dia aprender um pouquinho mais e como aplicar isso dentro da área gráfica. E aí o que a gente vem compartilhar aqui hoje é um pouquinho dessa história baseada nesses conhecimentos gerais que eu fui absorvendo aí nesses últimos 20 e poucos anos de consultoria e compartilhar aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. Legal. Bom, agora vamos lá. Então, por que a formação de preço é tão complexa? Eu vou dar um depoimento meu aqui, vou me colocar na posição de compradora de produtos gráficos, né? Então, aí pedindo orçamento para produção de revista, de livro, de folheto, de cartão. E aí o que a gente vê, aqueles tradicionais 3 orçamentos, é que às vezes a diferença de preço para um mesmo produto, com as mesmas características, a mesma matéria-prima, tudo igualzinho, às vezes as diferenças chegam a ser surreais. E aí a gente olha para isso, eu me colocando na posição de cliente, eu olho para esses orçamentos e falo, não é possível, alguém está fazendo esse orçamento de forma errada, alguém está ganhando muito ou alguém está perdendo muito. Então, na tua experiência como consultor, qual que é o principal desafio ou qual que é o principal erro nesse momento? Então, bom, primeiro o principal desafio é o mercado não achar que esses fornecedores, desculpa o termo que eu vou usar, né, ou é muito ignorante no assunto ou o outro está me roubando, né? O principal desafio já é esse aí, para quem tiver certo no final das contas, não passar por errado, né? E o duro é que quando esse que tem o orçamento mais alto é o orçamento correto,
ele tem que disputar com aquele que não sabe fazer preço, e os dois estão no mesmo mercado, né? Alguém pode dizer, mas esse que está cobrando muito barato vai quebrar. O problema é que às vezes ele demora a quebrar, ele atrapalha você. Mas vamos lá, o principal erro na minha visão, ele pode sim existir erro, mas não obrigatoriamente, né? Por que eu digo isso? Porque existe uma questão de posicionamento de mercado das empresas, né? Que farão com que um produto que pode ser visto como similar, pelo exemplo que você deu, tenha um preço diferentes. Quer ver um exemplo prático? Toda cidade, eu sou aqui do Espírito Santo, a gente tem aqueles sanduíches de rua, né? Aqui a gente chama ele de podrão. E um podrão aqui custa R$20, em média, né? 20, 22. Bom, se eu quiser ir numa determinada rede de famosa, que eu não vou citar nome aqui, que vende também hambúrgueres, né? E também comidas lá dentro, mas ele é todo gourmetizado, ele é entregue num ambiente aconchegante, eu tenho estacionamento, eu tenho musiquinha ao vivo, eu tenho segurança, eu tenho tudo aquilo. E o mesmo sanduíche, que teoricamente tem carne, tem o pão, tem às vezes um ingrediente ali dentro, um queijinho diferente, mas ele vem com uma folhinha de tomilho por cima ali, e ele custa hoje R$80. Estou falando de um fato que eu vivi esse final de semana, né? Então, teoricamente, o cliente enxerga os dois como um sanduíche, mas nem por isso deixa de ter público. Eu tenho, então, é claro que quando a gente fala do erro, né, quando ele existe mesmo na formação do preço de venda, para mim o principal fator que leva uma empresa a formar o preço de venda errado é não enxergar corretamente a sua própria estrutura de custo. A falta de visão dessa estrutura é o maior risco. E a minha contribuição, que eu tenho trabalhado muito isso com os meus clientes e com quem me escuta no dia a dia, é qual é o teu posicionamento. Então, se eu puder já deixar um conselho aqui, eu quero ser aquele dono do sanduíche de R$20 ou de 80. Existe público para todo mundo. O problema é um grande erro se eu me posicionar como de 80 e eu entregar algo que o cliente percebe como de 20. Esse é o problema. Porque se eu me posicionar como de 20, tiver custos compatíveis com o de 20, mas entregar algo com valor de 80, o cliente vai se apaixonar por mim. Esse não é o problema, né? O oposto, sim. Pois é, e aí existe um outro aspecto que, de certa maneira, você passou por isso na sua resposta, que é a questão do valor, né? Que valor a empresa representa para esse cliente? Porque, afinal de contas, o preço é um número, não é? E que o cliente enxergue esse número também de formas diferentes, o que ele representa atrás dele, seja suporte, atendimento, a relação que ele tem com a empresa e tudo mais, e isso evidentemente muda aos olhos do cliente também esse chamado valor percebido, não é isso? Como é que você trabalha esse tipo de aspecto com o seu cliente? Como trabalhar isso no dia a dia para colocar esse valor mais explícito, Rodrigo? O desafio dentro da consultoria é fazer o empresário aprender isso na prática, porque depois ele acaba entendendo como consequência. Tentar explicar algo que ainda é só uma nuvem para grande parte dos empresários é um pouco mais difícil. Criar uma cultura organizacional é fundamental para obter esse resultado, né? Empresas que não têm um processo interno bem definido, que não têm uma política de personalização do atendimento, o marketing tem falado tanto disso hoje em dia, né? De personalização, de pessoalização do atendimento, né? E aí, quando eu falo dessa personalização, é tanto para o cliente externo como interno. Eu tenho que tomar cuidado também com o meu colaborador, que inclusive hoje, dentro das consultorias, é um dos nossos maiores desafios. Boas contratações e retenção desses talentos. Porque o mercado hoje leva um colaborador por quase 50, 100 reais, porque a visão de poder ganhar dinheiro pela internet, fazer videozinho no TikTok, leva às vezes bons colaboradores, principalmente essa turma mais jovem, né? E aí, certamente, eles estão em dificuldade de ensinar e cobrar por esse valor. A empresa que briga por preço, na minha visão, ela já perdeu o direito de exigir o retorno financeiro em função do valor que ela entrega. Brigou pelo preço, se desvalorizou, né? A empresa que entra na guerra do mercado, ela vive somente por volume e não por margem, né? Faz desconto por impulso, desconto no momento da venda, né? Ou pelo momento comercial que o mercado está vendo. Por exemplo, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Mas sem um posicionamento claro do que ela diz respeito, né, à sua imagem, ela vira mais uma nesse mercado que compete somente por preço. Não estou dizendo que toda empresa tem que aproveitar Black Friday e dias especiais, não é isso.
O problema é quando eu entro entregando para o cliente só liquidação. Eu quero falar só de preço. E aí eu coloco a régua do que eu estou entregando somente pelo preço e não pelo valor. Aí que está um grande perigo. Ou seja, como é que ele trata e como é que ele pode mensurar o chamado valor percebido, tá certo? Eu acho que está muito relativo ao posicionamento que você falou, é isso? Sim, com certeza. É possível mensurar isso, Rodrigo? Como é que você vai mensurar esse valor percebido? Porque é uma coisa intangível, não é? Sim, sim. E isso que é legal, né? Porque o cliente se apaixona pelas empresas exatamente pelo intangível. Porque se eu entrego algo que ele pode comprar, isso está no preço e o dinheiro pode comprar isso em qualquer lugar do mundo. Quando eu atendo o meu cliente de uma maneira diferenciada, aí que está o segredo, na minha visão, né? Uma forma de identificar o que o cliente enxerga o valor, eu vou trazer algumas sugestões aqui, né? Do que eu entrego, é primeiro, quando ele não faz leilão. E aí eu me baseio pela minha história como cliente, talvez vocês que estão assistindo, vocês dois também, né? Ele não faz leilão, mas ele de maneira respeitosa, ele me procura com o orçamento para dizer assim, olha, eu busquei 2, 3 orçamentos e eu tenho esse aqui que é um pouco menor. Você consegue pelo menos chegar perto? Você consegue igualar o valor? Ele é transparente comigo, né? Se ele buscar somente o preço, ele olha o meu orçamento, ele olha de um concorrente, ele nem me retorna. Ele me bloqueia no WhatsApp, ele não dá retorno para mim, né? Ele dá uma desculpa, diz que não vai comprar agora, ele vai me procurar para quê? Outra forma importante, na minha visão, é a recorrência. O cliente que compra comigo agora, ainda mais na indústria gráfica, né? Eu tenho clientes que a gente faz compra todo ano. Só que por falhas nos atendimentos que a gente recebe, a gente faz orçamento da mesma coisa, né? Do que a gente está comprando cada ano. E o preço que vier menor, a gente compra. Óbvio, tem as especificações que a gente espera, né? E a gente vai literalmente pelo preço. Por quê? Porque depois dessas compras, nós nunca sequer recebemos um e-mail dizendo assim, você foi bem atendido? O teu produto chegou corretamente? Né? Então, quando eu falo da recorrência, é isso. O cliente que compra comigo e some, ele mostra duas coisas. Ou que ele veio somente pelo preço, ou que eu falei com ele no pós-venda. Talvez naquela compra ele tinha pressa, e aí como eu atendi ele rápido, ele foi e comprou comigo. Agora, o cliente que compra, na próxima demanda ele me procura de novo. Se ele recebe um orçamento concorrente, ele me busca para tentar negociar. E ele até responde uma pesquisa, por exemplo, satisfação que eu mando para ele, né? Ele me dá feedback, claro, ele diz do que ele gostou, do que ele não gostou. Ele me indica outros clientes, ele mostra que está comigo pelo valor e não pelo preço, né? Principalmente se ele me manda um orçamento, eu chego perto, mas ainda cobro um pouquinho mais caro, e ele ainda assim fica comigo, ele já deu uma sinalização, eu não estou com você só pelo preço que você está me cobrando. Você já me entregou alguma coisa diferente, que mesmo que de maneira intrínseca na negociação ou inconsciente, e que ele fez com que ele resolvesse ficar. Agora, se você já viu alguma empresa conseguir aumentar o preço sem perder o cliente porque conseguiu comunicar melhor o seu valor? Você já viu isso acontecer? Já vi, e tem um caso aqui no Espírito Santo, Tânia, de uma empresa centenária. Ela começou, na verdade, ela tem 120 e poucos anos, começou com uma outra área e já completou agora 100 anos de existência como gráfica, né? E que seja talvez aqui, eu acho que é a maior do estado hoje, manteve-se líder e sem ter o menor preço. Eu estou dizendo porque eu tenho clientes que a gente orça com eles e orça com outros, né? Mas, por exemplo, eles fizeram um reposicionamento comunicando essa evolução no valor, primeiro, com um grande planejamento estratégico, construíram uma sede muito linda. Planejamento estratégico! Pois é. Construíram uma sede, depois de muitos anos num lugar onde tinha suas deficiências, mas sempre com atendimento bom. Hoje eles têm uma sede linda, moderna, estruturada, fácil acesso, né? Antes eles já entregavam com agilidade, com qualidade, só que hoje eles têm mais capacidade de produção, menor tempo de entrega e tem ainda uma visibilidade de coisa moderna, né? Eles absorveram nesse período todo, inclusive, vários concorrentes que no momento de pandemia e pós-pandemia quebraram por terem se tornado uma referência. Aqui no estado, todas as grandes multinacionais praticamente compram com eles, né? Então é um case assim que a gente viveu na pele aqui e eles não têm menor preço. Nós temos um supermercado aqui, para vocês terem noção, pegando só essa analogia, que a propaganda deles é o melhor preço médio. Eles não disputam preço,
Eles não são os mais baratos, né? Só que eles têm uma qualidade de entrega que, na média, vale a pena o cliente estar com eles. Essa gráfica aqui é a mesma forma. Uhum. Agora, Hamilton, você que praticamente nasceu dentro de uma gráfica, né? Dirigiu várias empresas, né? E tudo mais, todo mundo conhece aqui o teu perfil. Como é que você vê essa intersecção? Que eu falei planejamento estratégico, eu sublinhei essa afirmação aí do Rodrigo. Como é que você vê essa intersecção entre gestão e orçamentação, né? Porque a gente está falando de uma coisa que é muito prática, né? Que é a formação de custo mesmo, ali no dia a dia. Como é que você vê isso? Bom, isso é totalmente interligado, né? A questão de preço é uma consequência do próprio modo de ser da empresa. Não pode ser deixada ao léu, quer dizer, ela tem que ser planificada, tem que ser pensada, ela pode ter diferentes posições em função de segmentos de mercado ou tipos de produto, mas ela está totalmente ligada à questão da gestão, da estratégia e do planejamento feito em relação a esse mercado, a esse cliente ou a essa posição. Então, não vejo essa separação. Quem tem isso separado não tem controle do seu processo de vendas, né? Se você tem o controle do seu processo de vendas, esse processo de vendas tem que atender aquilo que está pensado em termos de planejamento e desenvolvimento da empresa. Não há essa separação. Quem tem isso separado já está com um problema inicial, precisa chamar o Rodrigo para resolver. Tá certo. Agora, pessoal, vamos aqui para uma área mais técnica, aqui, mais operacional. Obviamente, a gente sabe todos os custos importam, matéria-prima, hora de produção, rateio de custos fixos, impostos, margem de lucro. Mas qual é o erro que a maioria dos empresários comete quando tenta calcular tudo isso, colocar tudo isso no bolo ali, e aí acaba naquele momento ali, daquela concorrência, daquele cliente que você tá doido para pegar e você sabe que tem outras pessoas ali disputando. Qual que é o erro, né? Que o pessoal coloca tudo no mesmo balaio e acaba se perdendo. Tânia, eu, desde 2009 até hoje, eu dei aula para um pouco mais de 5 mil empresários, né? Pelo instituto que eu represento também. E fizemos aí mais ou menos umas 600 consultorias nesse período de diversos negócios. Posso te dizer, eu não mensurei isso, mas se eu lembrar assim, de um ou dois que utilizavam a ferramenta correta para apurar o lucro, podemos até colocar talvez numa mão. Né? Mas a grande maioria, ela apura esse resultado, ela gerencia os custos de uma empresa por uma ferramenta que é muito importante, mas ela não pode ser utilizada para o resultado, para mostrar o lucro de uma empresa, que é o fluxo de caixa. Então, gerenciar os custos de uma empresa pelo reflexo que eles causam no fluxo de caixa, para mim, é o maior erro de todos. E não é só no ambiente gráfico, não. Isso acontece em praticamente todas as empresas que eu prestei o pré-serviço ou tenho contato. É uma armadilha quase mortal para o CNPJ quando o empresário apura o lucro dele com base no saldo, porque o fluxo de caixa, ele mostra saldo. E aí o empresário identifica o seguinte: se o saldo no final do mês ou de um período for positivo, ele vai chamar normalmente do quê? De lucro. Se o saldo for negativo, ele chama de prejuízo. E aí isso acaba criando nele uma falsa expectativa dele poder dar desconto porque ele está tendo lucro, ou dele não poder dar desconto porque ele está tendo prejuízo. E aí ele acaba, em às vezes, negociações estratégicas, tomando decisões baseadas nesse sentimento que foi gerado por uma ferramenta que mostrou o dado errado para ele, que é uma ferramenta muito importante. O fluxo de caixa, para mim, é aquela bolinha de cristal para me mostrar o futuro, né, os próximos meses ou anos da minha empresa, na parte financeira. Mas a parte econômica, que é o que identifica, é o que me mostra a lucratividade, eles não usam. E aí é onde eles acabam caindo nessa armadilha. Entendi. Você quer acrescentar alguma coisa, Milton? Você está nessa linha aí do Rodrigo? Eu acho que o Rodrigo tem toda razão.
Eu acho que primeiro, e a base disso, ele também ter a sua formação de custos, né? Entender efetivamente o que os custos são, entender um pouquinho mais da questão financeira. Acho que o Rodrigo tem toda a razão, no sentido de entender onde está o lucro, se tem lucro, onde está, que ele pode estar no estoque, ele pode estar em outras partes da empresa e não necessariamente refletidas no fluxo de caixa. E ele tem total razão. Muitas empresas se baseiam total e integralmente no fluxo de caixa, no sentido que eu preciso de duplicata, ou eu tenho duplicata em carteira, ou eu tenho sobra, eu tenho falta, sem olhar esse conjunto todo. É isso aí. Agora, é possível estruturar, Rodrigo, uma planilha de custos que dê base à precificação e que realmente funcione? Então, tanto é possível quanto é fundamental, né? Como eu falei antes, não acreditar no resultado do fluxo de caixa como lucro ou prejuízo, entendendo que a ferramenta do fluxo de caixa é importante, mas é uma ferramenta financeira, já é um primeiro passo. Porque daí o empresário, ele passa a entender que ele precisa fazer um controle através de uma ferramenta econômica e não mais financeira. Uma ferramenta que utilize o fator gerador do custo para o cálculo e depois fazer a precificação, e não segundo o movimento fluxo de pagamento ou recebimento. A planilha de custo correta, ela leva em consideração números que eles são vistos, que eles não serão, né, vistos, na verdade, no fluxo de caixa daquele mês ou daquele período que ele está apurando. Esse é um grande perigo. Porque no fluxo de caixa podem aparecer custos somente daqui a alguns meses ou anos, na hora de eu desembolsar esse valor, né? Um exemplo o mais simples que existe disso, Tânia e Hamilton, é o 13º. Quando eu faço uma apuração de custo do mês, se eu não enxergo que o 13º, porque normalmente o empresário olha para o 13º, ele imagina o quê? Eu vou pagar ele no final do ano, novembro ou dezembro, né? Muito empresário começa a se preocupar com esse custo ali por outubro, né? Que é quando os bancos começam, inclusive, com uma enxurrada de capital de giro para pagamento da folha de pagamento no final do ano, né? E aí ele começa a olhar para aquele custo como se ele fosse de novembro e dezembro. Mas quando eu olho para a estrutura correta e eles não apareceram no fluxo de caixa, porque eu só vou pagar eles no dia 20 de novembro, até o dia 30 de novembro, até o dia 20 de dezembro, né? E eles não passaram pelo meu caixa nos últimos 10 meses, de janeiro a outubro. E muitas das vezes eu não utilizei esse custo para a composição dos meus custos durante o ano, né? Então, esse fatiamento da estrutura de custo por período só podem trazer esse risco, né? A gente costuma chamar esse custo de custo invisível. Ele está ali, ele está escondido, né? Mas ele só aparece de tempos em tempos para ser pago. Então, a ocorrência dele, às vezes, é todo mês. Mas a incidência dele no fluxo de caixa é 1 ou 2 vezes no ano. E se eu olho para essa ferramenta e não para essa aqui eu estou chamando de planilha de custo, como você perguntou, né? É onde eu identifico a ocorrência do custo e não a ocorrência do pagamento, eu posso estar utilizando a ferramenta correta. Então, o certo é isso. Eu olho para a ocorrência, a contabilidade chamaria isso de competência, né? Eu gosto de chamar ocorrência para não misturar o termo, mas seria competência, segundo a ótica da contabilidade. Não, isso é ótimo. E além do custo invisível, são chamados custos ocultos, né, Rodrigo? Que são aqueles mais ligados à questão de produtividade, né? O excesso de transporte interno, ou falta de melhor ajuste de máquinas, etc, etc. Agora, falando nisso, para aqueles que montam a sua planilha de custos, tá certo? Que nem todos montam, como você falou, uma das principais questões e quebra-cabeça que a empresa tem é o rateio de custos fixos, tá certo? Tradicionalmente, o setor gráfico, ele se costuma usar o que se chama de sistema RKW, que é um sistema em que você rateia os custos fixos dentro dos centros de custos produtivos. Mas eu vejo crescer muito a utilização de um sistema chamado ABC, que você conhece bem, de alocação de recursos em função das áreas utilizadas. Quer dizer, você, nas suas consultorias e lidando com gráficas, o que mais você tem utilizado, o que mais você tem orientado nesse sentido? Uhum. Hamilton, pegando uma fábrica de móveis que usa muito, é muito parecido, né?
Em vez de distribuir esses custos de forma genérica, a gente faz a identificação das principais atividades do processo produtivo, né? Então, estou usando o ABC como exemplo, né? Então, assim, a gente tem ali como uma preparação, né? Dentro da gráfica, a gente chama de setups. Lá na preparação dentro da fábrica, eu estou chamando de corte e lixamento, né? A parte de impressão, que dentro dessa fábrica eu chamaria de pintura, de revestimento. A parte do acabamento na gráfica, aqui eu estou chamando de verniz, polimento, a colagem da fita borda no móvel, né? E a parte de controle de qualidade, atendimento ao cliente, né? Então, usando o sistema ABC, os custos são atribuídos, né, a essas atividades e são repassados os produtos conforme cada um consome dessa atividade, né? O segredo está no detalhamento de cada uma das etapas, que eu acho também uma falha muito costumeira, né? Para que o rateio disso possa ser feito de forma coerente. É óbvio, mas precisa ser dito, né? Que a identificação correta de tudo que é custo dentro da empresa é fundamental para que se tenha uma precificação correta no final desse processo. Por que eu digo que tudo que é custo, né? Estou frisando isso. Porque muitas das vezes o empresário não enxerga. Às vezes ele coloca coisas que são investimento como custo. Por exemplo, comprei uma máquina e aí eu estou pagando, e aí ele olha para o fluxo de caixa, e aí o dinheiro saiu para o pagamento dessa máquina. E aí ele chama o pagamento dessa máquina de custo, e na verdade isso não é um custo, isso é um investimento. Porque se eu olhar para o balanço dessa empresa, eu estou adquirindo um patrimônio, eu estou falando uma informação contábil aqui, né? E se eu estou adquirindo um patrimônio, não posso chamar isso de custo. Só que quando eu compro uma máquina, automaticamente ela vai me gerar depreciação, ela vai me gerar custo de manutenção. Então, aí, com esse investimento, também nasceram custos, né? Então, eu peguei isso como exemplo, porque quando eu falei de entender tudo o que é custo, é conseguir registrar, na pergunta anterior que a Tânia fez, na planilha de custo corretamente o que é custo, e não olhar para o fluxo de caixa e colocar tudo que está saindo de dinheiro como custo, porque eu acabo contaminando essa análise e ela pode ser perigosa para as duas formas. Se eu não coloco os custos corretos lá dentro, eu formo o preço deixando uma parte de custos de fora, e se eu vender, eu posso estar vendendo abaixo do meu ponto de equilíbrio, e se eu sobrecarrego esse controle também, eu posso estar formando um preço de venda que vai me deixar acima do preço de mercado, e aí eu deixo de ser competitivo. Né? Então, entender corretamente tudo que é custo dentro da empresa, para mim, é fundamental. Outra questão, outro aspecto, porque muitas vezes quando você faz o orçamento, você está baseado numa projeção da produção. Você imagina ou estima de que aquele material vai ser feito num determinado tempo, produzido num determinado tempo, etc, etc. O que implica que o conceito de tempo disponível produtivo é fundamental e, consequentemente, a produtividade da produção é fundamental para se refletir nos seus custos e refletir no seu preço, afinal de contas, tá certo? Quer dizer, como é que é trabalhar esse conceito na gráfica? Que muitos, e te digo isso por quê? Muitas vezes eu vi na implantação de sistemas em gráficas, em que na hora que o sistema está implantado, a gráfica pergunta para a empresa que está implantando o sistema: que preço a gente põe no centro de produção? Qual é a média que você tem pelo mercado para a gente colocar aqui, tá certo? Não sei se você já viveu essa situação, mas é isso. Demais. Não é só na gráfica não, meu amigo. Não, pois é. Infelizmente, o é que a gente olha para o nosso lado, né? Mas os problemas são comuns, tá certo? É igual quando o povo fala assim, aqui na minha cidade o pessoal dirige mal, eu costumo brincar que você não conhece a minha. É a mesma coisa. Meu amigo, o seguinte, pode parecer uma resposta desconectada da sua pergunta, mas é a minha visão. A resposta seria marketing. A Tânia falou agora há pouco, planejamento estratégico, você também já deu uma pincelada na resposta agora. Como assim marketing? Não adianta a empresa do sistema, que pode ser o melhor do mundo, me falar, não adianta eu fazer todos os controles, e aí por que eu digo marketing? Um marketing feito por profissionais competentes, eu vou trazer uma palavra que a gente já falou agora há pouco, desenvolvido junto com o planejamento estratégico da empresa, aonde o faturamento não pode aparecer do nada, mas sim de um plano de ação bem elaborado, bem construído. É um ambiente correto, na minha visão, para eu poder inserir isso dentro da minha capacidade produtiva e fazer o casamento com a capacidade de consumo do mercado
que eu quero atuar. O que eu estou dizendo com isso? Não adianta eu fazer o controle ou eu precificar com base no mercado, no concorrente, no sentimento, e mesmo que eu fique competitivo, o mercado não querer consumir isso. Eu digo isso assim, por conta do ambiente físico, né? Mas imagina que eu vou também para o digital. Eu preciso estar conectado a uma forma de divulgação específica. Se eu trabalho com foco no ambiente corporativo, a minha linguagem a ser comunicada precisa ser outra, diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque calcular a capacidade produtiva de uma máquina ou de um colaborador, desculpa, simplificando o negócio, até o manual hoje já traz isso. Muitas máquinas já trazem isso, né? O tempo de máquina, o tempo que tem que ficar parado, o cálculo hora-homem, de acordo com a crônica que eu faço de cada processo, ele também não é difícil. Se eu já tenho quanto eu consigo produzir daquela máquina e eu tenho um colaborador ali, automaticamente eu sei a capacidade, eu vou também saber a limitação de cada uma, né? Para mim, o maior desafio não é o que está dentro da empresa, é saber quanto o mercado está disposto a absorver dessa capacidade produtiva toda, porque não adianta eu contratar gente, investir em equipamento, se eu não tiver quem compre. E um dos grandes erros é isso, eu busco financiamento, eu contrato gente, eu reformo meu parque gráfico, só que eu não estou atuando no mercado que diz assim, pode produzir que eu vou comprar de você. Aí você já trouxe uma das respostas. Aí daqui a pouco eu estou dizendo que meu negócio está falindo, ou que eu estou com dificuldade, mas eu olho para o meu estoque e eu estou com 500 mil, 1 milhão de produto lá dentro parado. Eu até preciso, quando eu falo financeiramente, de ter R$1 milhão em estoque lá. Mas talvez, aí vamos pegar a ABC, a curva ABC, não poderia ser isso que eu tenho lá dentro. Precisaria ser outro tipo de matéria-prima para eu produzir um outro tipo de produto, que é o que o mercado está disponível a comprar. Tá? Não sei se eu consegui explicar aí, porque Sim. A minha visão, para mim, é marketing. Legal. Deixa eu colocar um outro elemento aqui, gente, que também arrepia os cabelos do empresário, da empresária, do gestor. Impostos, né? Então, muita gente falha na conta dos impostos ou não deixa margem suficiente para pensar neles. É possível estabelecer uma margem saudável para a indústria de impressão, né? E levando em consideração os impostos, né? Como é que os impostos entram nessa conta? A formação de preço, claro, né, ela sempre deve ser levada em consideração, assim como todos os outros custos, né? Mas eu fico até com medo quando a gente fala essa palavra muitas vezes da conexão cair, né? Porque é um negócio que ninguém gosta de falar. É aquele nome que não pode ser dito. Já ouvi falar, tem um filme, inclusive, que fala disso, né? Sim. E é um negócio que o empresário não gosta. Todo mundo reclama de pagar imposto, né? Mas eu falo para os meus clientes o seguinte, eu não pago imposto, sabia disso? Eu estou confessando para vocês aqui, eu não pago imposto. Quem paga o imposto é o meu cliente. Eu só repasso. Por mais que isso pareça, você está romantizando o negócio. Não estou. Se eu sei fazer a formação do preço correta, quando eu faço o meu orçamento, eu já tenho que colocar o imposto ali dentro. Não estou dizendo que a nossa carga tributária não seja a pior do mundo, abusiva, engole e mata qualquer empresa, se você não conseguir conviver com ela, não souber, né, conviver com ela. Mas é possível, sim, estabelecer uma margem saudável, se eu souber, tanto na indústria, né, da impressão quanto qualquer outra, calcular corretamente isso. Por exemplo, uma empresa que poderia nascer no Simples Nacional, às vezes porque o dono é muito visionário, ele já nasce, já constitui ela no lucro real. Só que ele ainda não tem custos suficientes declarados para diminuir a base de cálculo do imposto que vai ser pago. E aí ele já começa pagando uma carga tributária absurda. E o oposto também é válido. Por que eu não começo uma empresa no Simples? Mas aí eu já vou até responder, muitas das vezes é por falta de planejamento. Então, por que eu não começo uma empresa no Simples Nacional, deixo ela crescendo gradativamente, faço uma construção econômica e financeira, né, e vou inclusive avaliando o crescimento dela, para depois fazer a migração dela, que seja para o lucro presumido ou para o lucro real. Normalmente gráficas grandes vão ser do lucro real, porque por conta da matéria-prima, né, que declara isso tudo, né? A falta de aproveitamento de crédito de alguns impostos é outro problema. Eu reclamo que pago muito imposto, aí eu tenho lá nas entrelinhas que o governo fica divulgando, e aqui eu não estou falando mal do governo, né, porque ele cria as leis, mas são tantas as leis, que às vezes eu não aproveito os incentivos que a própria legislação traz para mim. Né? E sem querer gerar muita polêmica, muitas das vezes, na maioria delas, a falha está na escolha da contabilidade, que faz o básico.
prefere trabalhar com a empresa no Simples, porque o faturamento é mais simples, ela vai lá e emite o DAS e o empresário paga o DAS, né? Ou então, empresas que já contratam contabilidades que mesmo o lucro presumido ou real, principalmente, não fazem a apuração toda correta. Isso sem contar de alguns benefícios específicos que alguns estados ou municípios têm. Eu tenho uma indústria no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existe no estado uma lei chamada Lei da Moda, que traz benefícios específicos. Acredito eu que alguns estados brasileiros tenham também benefícios para a indústria gráfica, que é uma indústria muito importante. Toda empresa tem alguma coisa de gráfica dentro dela. Né? Então, a gente, só te interrompendo, a gente já até fez um episódio, né, Milton, falando em linhas de crédito, que muita gente não consegue aproveitar, não sabe aproveitar, não conhece os caminhos, né? Então isso é um assunto realmente que a gente tem olhado muito, né? É isso aí. Então é isso, né? Não saber os caminhos não é o problema. O problema é não buscar, Tânia. Né? O empresário, ele precisa ter o mínimo de conhecimento em todas as áreas que vão navegar dentro da empresa dele, né? Simplesmente para ele delegar. E se ele tem dúvida, por exemplo, eu não sou contador, mas como eu lido com isso dentro das empresas, eu aciono os contadores o tempo todo numa parceria. E eu não tenho a menor dificuldade de dizer, fulano, eu não sei disso, me ensina. E eu nem sou o dono da empresa. Então, o dono precisaria ter esse cuidado de dominar o que está transitando ali e ter pessoas boas em cada uma das áreas que ele coloca. É isso. Tá certo, tá certo. Nós falamos da questão de rateio de custos fixos, nós falamos de que a maioria dos produtos gráficos são produzidos a posteriori, depois da venda, né? São poucos que trabalham com produtos em prateleira. Então, consequentemente, aquela previsão de produção, consequentemente, a previsão de custos, ela só se concretiza, você só sabe depois que produz, tá certo? E aí a importância de se ter o chamado pós-cálculo. Mas tudo isso para dizer o seguinte, quer dizer, hoje com o processo de automatização possível e acessível, você também tem a possibilidade de ter uma medição de dados dentro da empresa muito maior, né? Aquilo que a gente chama de gestão inteligente, você poder trabalhar on the flight, como diria o americano, né? Você trabalhar em tempo real para poder ter a sua apuração de custos, saber se o que você realizou está adequado ou não adequado e ajustar a sua produção em relação a isso. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Agora, disso à prática, especialmente no Brasil, acho que vai uma certa distância. Quer dizer, na sua experiência em diferentes tipos de empresas, como é que você tem visto isso na prática? Está se avançando mesmo para isso ou ainda isso é um mito a ser buscado lá na frente? Como é que você vê isso? Hamilton, a utopia na cabeça de muitos empresários, né, disso se tornar uma realidade, surge principalmente, vou ter que voltar lá, pela falta de planejamento e o excesso do que eu costumo chamar de fazejamento. O empresário brasileiro, em geral, excesso de farejamento. Eu gostei disso. De fazejamento. Fazejamento, meu amigo. Sabe por quê? É da natureza do empresário brasileiro ser empreendedor, só que esse termo ele foi um pouco distorcido. O empresário, em geral, ele acha que ser empreendedor é assim, eu tive um sonho de madrugada, uma luz apareceu na minha janela e de manhã eu tenho que sair fazendo, né? E aí empreender isso, ele vai e faz de qualquer jeito e diz, não, eu sou aguerrido mesmo, eu sou guerreiro, bate no peito. O cara já tem a empresa, aí ele pensa em ampliar, aí no dia seguinte ele chama o seu Zezinho Pedreiro e manda começar a derrubar a parede, porque na cabeça dele, em 3 dias aquele negócio estava pronto. Aí você volta naquela empresa que você compra lá, 3 meses depois, ainda tem pó para tudo quanto é lado, tem pedreiro furando parede, uma confusão, os funcionários estressados, aí você compra um produto, tá cheio de pó em cima. Por quê? Porque o empreender se tornou algo que tem que ser imediato. O empreender, ele ultrapassou a ideia de parar para planejar, de enxergar o que é que eu preciso fazer, né? Então, o que falta para muitas empresas, para esse tipo de
de gestão, né? O empresário se capacitar, expandir a mentalidade dele para uma gestão moderna e colocar em prática. Ou, se ele preferir na operação do dia a dia, que ele coloque alguém competente lá para fazer o que precisa. Que ele pare de centralizar e amarrar a tomada de decisão e deixar a empresa fluir um pouquinho mais, né? O empresário que não para programar o que vai fazer, ele sai fazendo de qualquer forma e ele perde muito além do dinheiro, porque o dinheiro ele até recupera. A maioria dos empresários que eu conheço, você deve conviver também, ele está perdendo a paz dele, ele está perdendo a alegria de ser dono de negócio. Ele se torna, eu costumo brincar, ele se torna um empresidiário. Ele fica refém e preso do negócio dele. O cara levanta de manhã para a empresa, parece que ele está indo carregar um jumento nas costas, eu costumo brincar. Eu gosto de ser descontraído, porque o empresário já sofre tanto, né? Mas muitas das vezes é uma escolha dele. Porque ele toma decisões baseadas nesse sentimento de que eu vou crescer, eu vou fazer, mas ele esquece, por exemplo, de assistir um podcast como esse, de buscar informação, de ligar para o contador dele, de escutar a equipe dele. O cara às vezes contrata um profissional, um funcionário excelente. 6 meses depois, ele nunca chamou o cara na sala dele para perguntar o que ele estava achando, quais eram as oportunidades de melhoria, porque os funcionários são uma mina preciosa de informação dentro da empresa. O problema é que às vezes eu pergunto e não quero ouvir. Como que esse cara vem criticar o meu negócio? Eu já sou dono da empresa faz 30 anos. E eu costumo brincar, pois é, se fosse tão bom assim em 30 anos, você já tinha dominado o mundo. Era referência no mercado, né? Então é isso, é fazer mais com planejamento. Espera só um pouquinho também. Quando você fez essa analogia, me lembrou, e já vi casos reais desse, que a família inteira trabalha na empresa. Vamos dizer, numa gráfica, trabalha na empresa e vive essa circunstância que você fala. Sabe qual é o pior momento? É no almoço de domingo, porque a empresa senta na ponta da mesa, entendeu? Esse é o ponto. E sabe o que é pior ainda, meu? Se você me permite complementar, que eu já vivi isso e felizmente conseguimos reverter um casamento, porque era o esposo, a esposa, 3 filhos e 2 noras. A família estava sendo destruída. O casamento dos pais e o casamento de um dos 2 casais estava sendo destruído. Por quê? Porque todos viviam em função da mesma empresa, do mesmo CNPJ, e o CNPJ começou a não honrar mais os compromissos lá do CPF. Por quê? Por má gestão daquele que senta na cabeceira da mesa no domingo, refletiu em todo mundo. E aí, mas felizmente eles perceberam a tempo que precisava fazer uma reestruturação financeira, e a empresa, né, graças a Deus deu certo, tudo, e aí tudo voltou à normalidade. Mas esse é o pior, porque o dinheiro, quando é só a empresa, é um dono só, e você quebra sozinho, e você, né, vende um patrimônio, e você reconstrói, o dinheiro você busca ele de volta, né? Mas as relações não. Para mim, o que é mais caro está aí, são as relações. Verdade. É aquilo que não tem preço, né? É o que a gente falou agora há pouco, né? Aquilo que não tem preço. Intangível. É aquilo que só tem valor, é intangível total. Verdade. O Hamilton falou um pouco de dados, né? Que hoje os equipamentos geram uma montanha de dados, né? E esses dados eles podem ser muito aproveitados na gestão e até na formação de custos. Então, se você tem histórico de todos os trabalhos que você fez, o quanto você cobrou, né? Não só dados de equipamentos, né? Mas quanto cobrou, quanto gastou, qual foi a margem, né? Você consegue tomar melhores decisões. É possível estruturar isso, né? Nem vou fazer essa pergunta porque eu sei que é possível, mas você recomenda alguma ferramenta para isso, para que ele consiga aproveitar todos esses dados que ele deve colher, não só dos equipamentos, como de todas essas ações? Você tem alguma ferramenta que você recomenda? Da área gráfica, Tânia, eu já ouvi falar de um software chamado AZ, não sei se é do conhecimento de vocês. Dos meus clientes, o que eu gosto de fazer? Porque se eu defino um software, né, e eu tenho, por exemplo, cliente hoje da indústria química, da indústria de confecção, na área médica, transportadora, comércio de roupa, calçados, eu tenho negócios muito distintos na minha carteira de clientes, né? Então, se eu defino um software e eu vou colocar garganta abaixo para todos eles, eu acabo criando um problema para o meu trabalho depois, e muitas das vezes tem softwares que eles têm um custo de implantação muito alto, né? Não quero citar custos aqui nem nomes, mas todo mundo, né, assim, já deve ter tido conhecimento a respeito disso, e quando eu falo alto, é alto mesmo,
né? Eu tenho um cliente na indústria que eles tinham capacidade disso, mas a implantação de um software custou R$250 mil, mais uma manutenção mensal por login, né, que custa mais 8 mil por mês. Isso inviabilizaria talvez muitas pequenas e médias empresas, né? Então, tem muitos softwares no mercado hoje de excelente qualidade e que eu acabo utilizando de acordo com o meu cliente, né? Eu tenho um cliente que usa o TOTUS, o SAM, que é o Service Logic, né? E o que eu faço, né? E aí é uma dica para quem estiver nos escutando, né? Se aperfeiçoe, se aprofunde no teu próprio software de gestão. Em geral, o problema não é o sistema. O problema é a falta de utilização do sistema que foi adquirido. É como se eu comprasse uma Ferrari e alguém diz assim, poxa, mas a Ferrari chega a 140 por hora de primeira, concordo, mas ela pode chegar a 300 e pouco, mas eu fico andando só de primeira. Se eu passar a segunda, a terceira, eu vou usar mais do que essa ferramenta me entrega, né? Só que a operação no dia a dia faz com que o empresário, e muitas das vezes a equipe do staff, do administrativo dele, fique tão focada em lançar, preencher, jogar dados dentro do sistema, que depois eu não faço nada com aquilo. E eu costumo brincar também, que eu digo que aí eu crio um bando de dados, não é um banco de dados. Eles não servem para nada para mim. Eu não faço um planejamento com aquilo, eu não mudo a rota da minha empresa. 5, 10 anos depois, eu tenho um monte de informação dentro do sistema e eu nunca fiz uma reunião com a minha equipe de planejamento, que eu nem tenho equipe às vezes, só tenho a de fazejamento, né? Para tomar decisões com base naquilo. Como fazer hoje se eu não tenho um sistema forte desse, Cury? Existem muitas empresas hoje que fazem o BPO financeiro, né, que ela cuida de todo esse input de dados, aí eu não estou falando da parte específica de produção, estou falando da parte de números, né, seja econômica ou financeira, e tem os softwares, né, que geram o Power BI e devolvem isso para o cliente com análise dos dados econômicos e financeiros dele, né, independente do negócio. Para a indústria gráfica especificamente, cada uma pode seguir o seu sistema, né, mas as empresas hoje de Power BI, né, que fazem esse serviço terceirizado, tem sido a mão na roda. Rodrigo, a gente está vivendo num mundo maluco de alta mutação, tá certo? Que influi em toda a conjuntura, na verdade, econômica. Agora a guerra influi preço de resina, influi em preço de matéria-prima e por tudo que a gente já passou de pandemia, etc. Ou seja, trabalhar a precificação em um ambiente estável é muito mais complicado, tá certo? Quer dizer, como é que você assessora empresas nesse sentido? Hamilton, o Brasil, há muitos anos, ele já não é um ambiente estável para os empresários, né? Se a gente parar para analisar. Internamente... Será que algum dia foi? Algum dia foi? Eu acredito que em 1482, mais ou menos, a gente estava num ambiente mais... Quando trocava o pente de osso pelo coco, talvez, né? Bom, mas na nossa era moderna, né, pós-mecanização, pós-revolução industrial, a gente sempre viveu internamente um ambiente conturbado, né, econômico, politicamente. É claro que o que a gente está vivendo no mundo hoje, com grande parte dos insumos que a indústria precisa, né, e que vem dos países que estão sendo afetados diretamente, né, a Rússia, quase tudo hoje, eu não falo nem pelo combustível para transportar as coisas, não, porque até para a gente estar usando esse computador aqui, a gente precisa de combustível, né? Para ele poder chegar nas nossas casas, precisou. Mas eu falo dos próprios insumos mesmo, né? Os derivados de petróleo em geral, né? Então, isso gerou uma instabilidade ainda maior, ela foi exponencializada ainda mais para a gente no Brasil, né? O que eu sugiro? Primeiro, na minha visão, dominar com precisão cirúrgica o ponto de equilíbrio e saber qual que é a margem que eu posso trabalhar é fundamental para uma empresa conseguir trabalhar com um modelo de preços mais dinâmicos. O reajuste periódico, Cury, é justo? Sim, é justo. Mas como eu faço? Eu tenho um cliente no interior de São Paulo que a gente está trabalhando essa condição e não perdemos as vendas que ele estava, novos clientes, né? Se eu posso absorver um aumento, eu tenho uma margem, eu fiz a precificação correta. E aí eu posso absorver um aumento e não repassar para o meu cliente num primeiro momento, porque eu tenho uma margem prevista para isso. Quando eu fiz a minha precificação, eu já esperei que em algum momento, e aí a gente fala de planejamento estratégico, já vou trazer um exemplo lá do 11 de setembro, né?
eu já previ que em algum momento eu precisava segurar isso, né? E eu informo para o meu cliente que nesse momento eu não vou repassar o aumento para ele, mesmo tendo a guerra, mesmo o combustível tendo chegado mais caro, por exemplo, né? Mas eu não vou em função da nossa parceria, eu já deixo ele preparado para quando esse aumento chegar. Eu faço, inclusive, eu estabeleço ou eu fomento no meu cliente uma admiração pelo meu comportamento. Alguém pode dizer assim, mas Rodrigo, tem cliente que vai buscar outro concorrente lá na frente quando você aumentar o preço, não quiser mais segurar. Bom, pelo menos eu fechei aquela venda anterior, respeitei a minha margem porque ela estava dentro do que eu planejei. E de verdade, com todo o carinho que eu vou dizer, esse não é o cliente que eu vou brigar para ter no meu portfólio. Se o cliente não se preocupa com a minha margem, eu já disse para ele, fulano, eu precisava aumentar aqui 7, 8, 10%, estou segurando isso, mas daqui um mês, na nossa próxima compra, eu preciso de repassar esse custo. Se quando eu repassar ele falar, obrigado, eu não quero, eu vou comprar do concorrente, esse cliente não é bom para mim, desculpa a analogia, mas é aquela relação parasitária da vaca e do carrapato. Tem muito empresário que se permite se colocar na posição da vaca. E ele, precisamos de cliente? Óbvio que precisamos, assim como todos nós. Mas ele não pode permitir que seja essa relação onde só um lado ganha. Precisa existir esse equilíbrio, precisa ser bom para os dois, né? E o exemplo que eu estava falando do 11 de setembro, quando a gente fala dessa questão de saber lidar com um ambiente instável, a American Airlines foi uma das principais empresas afetadas na época do ataque do 11 de setembro, né? Por conta de ter os aviões diretamente envolvidos. Eles aconteceram, se eu não me engano, foi numa quarta-feira, no período da manhã. Quando foi no dia seguinte, ainda no final da manhã, no dia seguinte, com um pouco mais de 24 horas, mais de 2.000 funcionários tinham sido demitidos já. Aí você fala, mas eles previram, né, que ia acontecer aquilo? Não, mas dentro do planejamento estratégico deles era óbvio que um atentado terrorista tinha que ser algo planejado, algo esperado, por ser uma empresa americana, né? Então, talvez eles quero crer que eles não pensaram que fosse do jeito que foi, que fosse num prédio, né? Mas que talvez explodiriam um avião, fariam alguma coisa, né? E automaticamente eles tinham dentro do planejamento deles. Resumindo a história, eles estão aí até hoje. Enquanto muitas empresas, no Brasil inclusive aéreas, né, vivem penando para sobreviver, é uma empresa que cresceu, que sobreviveu talvez ao pior momento da história deles. Então, é só ter essa visão de como atuar no mercado estável. É isso aí. Agora vamos olhar um pouquinho para o futuro, para tendências, né? Porque está por vir. A gente falou, então, dessa parte de dados, de informações que você tem que recolher e tem que analisar, né? Você já falou. A indústria gráfica, a indústria de impressão está cada vez mais automatizada. Máquinas mais eficientes precisam de uma estratégia de preço diferente? Tânia, o cliente em geral, ele não sabe, né, o nível de automação do fornecedor. Sim, que ele está comprando. A não ser que hoje é moda, né, faz o vídeo, posta na rede social, né, e tal. Se eu invisto em máquinas mais eficientes, quer dizer que eu vou ter mais capacidade de produção com menor custo. Óbvio, né? Se não for para isso, eu não invisto. Se eu não precisar mexer no meu preço, então eu estou dando uma resposta, na verdade, eu vou continuar deixando uma dúvida para a pergunta, porque vai depender do cenário, tá? Se eu não preciso mexer no preço porque eu estou acompanhando o mercado, eu estou aumentando a minha margem, ok? Se eu preciso mexer para acompanhar o mercado porque diminuiu, porque eu estou vendo um momento complicado, eu tenho margem, então eu diminuo e eu continuo sendo lucrativo. Então, resumindo, basta eu saber precificar que eu vou continuar no jogo de uma maneira ou de outra, né? Se eu puder investir e melhorar a minha capacidade produtiva com redução de custo, esse é o cenário ideal. E eu não preciso mexer no preço, mas vai depender do meu posicionamento de mercado. O problema é que tem empresa que quer atender todo mundo. Quem atende todo mundo não atende bem ninguém. Não existe. Não, essa é a visão que o empresário tem que se posicionar e dizer quem que eu quero. Aquele cara que vai buscar um produto de segunda linha e que quer um preço baratinho, ou aquele cara que quer um preço top e quer que eu seja o melhor preço do mercado. E às vezes as coisas não são compatíveis, né? Então, por isso eu falei, vou deixar um pouquinho a dúvida não, porque vai depender do momento. Dá para fazer? Com certeza. Como eu atuo, como eu oriento meus clientes. Se eu reduzir meu custo operacional, eu não mexo no meu preço de venda.
eu aumento a minha margem. Mas o que eu faço com esse dinheiro quando ele sobra? Aí que está o segredo. Se eu tenho um planejamento estratégico, financeiro, onde eu faço provisionamento para um momento de dificuldade, quando eu precisar baixar o preço, eu tenho a gordurinha para queimar. Se eu tenho lucro e eu tiro tudo isso, faço maus investimentos ou tiro para a vida pessoal, eu não vou ter margem para um momento de dificuldade. Então, aí nesse ponto eu te pergunto, você já viu empresa investir em automação ou em equipamentos mais modernos e depois não conseguir colocar isso tudo, né, esse movimento no preço ou na orçamentação, e aí não conseguir recuperar o investimento? Você já viu isso acontecer? Eu vi. Hamilton, você já viu isso acontecer? O Hamilton, então, é uma enciclopédia viva disso, né? Eu vi isso. Lembra que no começo eu falei que eu fiquei quase 4 anos dentro de uma afiliada da Rede Globo aqui no Espírito Santo, né? Eu não tenho números aqui, eu não tô. Isso é um fato que foi conhecido no mercado, então não estou trazendo para cá algo que não poderia, né? Mas porque inclusive foi feita propaganda disso. O jornal local aqui, né, que é a Gazeta, também chamada aqui, a emissora local tinha feito um investimento, não sei de quantos milhões, numa máquina muito linda, alemã, para a impressão do jornal. Exatamente no momento que todos os indicadores mostravam uma queda de mais de 30% de um ano para o outro no consumo do jornal impresso. E ainda assim, eles compraram uma máquina alemã de alguns milhões de dólares. Então, pelo tempo, eu entendendo de finanças, eu garanto que aquela máquina não atingiu nem o payback dela. Pode ter certeza disso. Ela não se pagou. Aí tem a ver, talvez, com o reposicionamento do mercado no consumo de um produto, né? Claro que o jornal físico já estava morrendo. Ele foi trocado pelo digital. E que, inclusive, hoje é muito pouco consumido, né? As pessoas querem pílulas da informação. E quando eu preciso dela, eu vou me aprofundar, né? Eu lembro que com meus 18 anos, eu pegava o jornal aqui do domingo, ele parecia uma versão da Barça, sem exagero, né? Ele tinha 150 páginas, mais ou menos. Tudo bem que metade daquilo era classificados, né? Então, esse reposicionamento faz com que muitas empresas realmente jogam dinheiro fora por ou errar o time do momento do investimento, né? Ou também por não conseguirem entender que o custo que aquele investimento vai trazer para colocar esse produto no mercado, o mercado não está pronto para absorver. Tem isso também, né? Uhum. Agora, deixa eu te falar, existe uma discussão no setor sobre se precificação é ferramenta de sobrevivência, chegando aqui já nos finalmente do episódio, ou é ferramenta de crescimento? Para mim, as duas coisas. Na tua visão, as duas coisas. Para mim, as duas coisas. Eu não gosto da palavra sobrevivência, porque parece doença não TI, sabe? Tá respirando por aparelhos. Eu prefiro olhar para a palavra crescimento, para mim é muito mais bonito, né? Que uma precificação correta me proporciona. Estratégia para saber trabalhar política de desconto, venda em escala, ganho por produção, né? Então, a precificação, na minha visão, é os dois. Seria uma vivência e crescimento. Eu vou viver e vou crescer sabendo fazer uma precificação correta. Uhum. Agora, para fechar de tudo que a gente conversou aqui, qual que é a mensagem que você considera mais importante para o empresário? O que você acha que ele só vai levar uma informação daqui de tudo que ele ouviu, dessa 1 hora que ele ouviu? Qual você acha que é a mensagem mais importante? Conheça e domine os custos da sua empresa. Lidere as pessoas, despertando o desejo nelas de ficar com você e na sua empresa. E utilize as estratégias para encantar seu cliente. São 3 coisas. Legal, maravilha. Legal. Rodrigo, obrigado por tudo. E no final, diga pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar, se quiserem conversar com você, tá certo? Se você tem algum curso ou palestra que você vai fazer mais prontamente que você queira divulgar. Legal. Curso a gente tem, eu só faço ele no ambiente de corporativo, tá? Fechado, porque é presencial. Para mim, eu ainda não sou adepto do online, eu acho que é importante olho no olho e prática, tá? E os meus canais de comunicação, hoje eu tenho o meu Instagram, que é o @RodrigoCuri, com Y, né? _Baruch Consultoria, que é a minha empresa, né? Então, @RodrigoCuri, _Baruch Consultoria. E o meu telefone. Baruch, B-A-R-U-K, é isso? Com K, isso, Baruch Consultoria. E aqui do Espírito Santo, né? Eu sou do Espírito Santo, meu telefone é 27
981348890. Esses são os meus contatos. Tá bom. Quer dizer, Tânia, todo aumento que ele tiver agora de presença, etc., em função do ONDAS, continua aqueles 10% do ONDAS? Ah, não, isso não está no nosso preço, é isso? Bom, falando aí, em preço, obrigado. Maravilha. Bom, gente, vamos chegando aqui ao final. Rodrigo, super obrigada, foi um ótimo papo. Eu que não sou nada dessa área, nossa senhora, preciso falar de impressão, de tecnologia, de máquina, de tudo, essa parte de precificação, eu ia ficar completamente louca se eu tivesse que tratar disso, mas acho que foi ótimo, acho que foi abrangente, muitas questões podem aparecer, então você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, além de contatar diretamente o Rodrigo, pode mandar questões aqui, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo LinkedIn, mande suas perguntas, conte a sua experiência com isso, com precificação. Se você se identificou com alguma das situações que o Hamilton, que o Rodrigo, né, que eles colocaram aqui, conta isso pra gente, vamos fazer essa troca que é muito importante. Rodrigo, te agradeço muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, enriqueceu demais a minha vida, isso é importante. Obrigado, viu? Obrigado, Hamilton, obrigado, Tânia. Obrigado a você, grande abraço. Joia, gente, é isso aí. Hamilton, muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado a você, dona Tânia, ganhadora do prêmio Conecta, que vai receber proximamente na feira já Flex vocês vão Label. saber isso. Já a gente vai contar essa história pra vocês. Beijo, gente. Tchau, abraço.